Você já sentiu que a sua vida está fora de controle? Que os planos que você fez com tanto esforço desmoronaram? Que a dor não tem explicação? Que Deus ficou em silêncio justamente quando você mais precisava dele? Hoje quero te dizer algo que pode mudar a sua perspectiva para sempre. Nada do que você vive é por acaso. Cada circunstância, até aquela que você não entende, até aquela que dói, faz parte de um plano perfeito, traçado por um Deus que nunca erra. O próprio Jesus nos ensinou que nenhum pardal cai ao chão sem que o Pai o saiba, e você vale muito mais do que muitos pardais. Se Deus cuida de cada detalhe do universo, você acha que Ele esqueceu dos seus? Hoje falaremos sobre a soberania e a providência de Deus, como Ele governa cada área da sua vida com amor perfeito, como os tempos dele nunca falham, e como até o sofrimento tem um propósito redentor. Esta mensagem não é teoria religiosa. É uma ferramenta de transformação para quem carrega ansiedade, culpa por fracassos passados ou frustração porque Deus demora demais. Antes de continuar, quero que você declare nos comentários: Deus, em ti confio, tudo o que vivo tem um propósito. Que essa declaração seja o primeiro passo para soltar o controle, entregar o peso que você carrega e caminhar com a certeza de que ele nunca falha. Vamos começar. Número 1. Teus planos. Seu propósito. Você sabe quantas vezes sentiu que tudo escapava das suas mãos? Que fez planos com o coração cheio de esperança e, de repente, tudo desabou sem explicação. É nesse momento que Deus te diz: não se engane, não foi um erro, foi direção. Porque ainda que você tenha muitos planos, o propósito do Senhor sempre prevalece, como está escrito em Provérbios 19:21. Às vezes, você acha que perder algo foi um castigo, mas talvez tenha sido proteção. Acredita que um caminho fechado é fracasso, quando na verdade foi uma porta redirecionada por amor. Deus não destrói seus planos para te deixar vazio, mas para te preparar para algo que ainda não poderia sustentar. Ele vê o quadro completo, enquanto você enxerga apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. E por mais que tente controlar cada detalhe, chega um momento em que a vida te mostra que você não pode segurar tudo, mas pode descansar naquele que sustenta todo o universo. Já te aconteceu de ver um plano que parecia sólido, como uma rocha desmoronar? Talvez tenha sido um relacionamento, um projeto, um sonho que você acreditava estar alinhado com o certo. Sentiu que falhou, que não conseguiu. Mas deixe-me te lembrar de algo. Deus não está frustrado com você. Ele não vê a sua vida como um erro a ser corrigido, mas como uma história a ser aperfeiçoada. Cada queda, cada reviravolta inesperada, pode ser o ponto exato onde o propósito dele começa a se revelar. O ser humano planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, diz Provérbios 16:9. Não há contradição em planejar. O problema é fazer isso sem deixar espaço para Deus intervir. Quando você se apega tanto à sua agenda que não consegue aceitar uma mudança, se priva da chance de ver a sabedoria divina em ação. Por isso, quando algo não sai como esperava, não pergunte apenas por quê, mas também para quê. Porque no para quê se esconde o aprendizado, o crescimento e muitas vezes a resposta que a sua alma precisa. Deus não improvisa. Ele não se surpreende com os seus desvios nem com as suas quedas. Já conhecia cada curva do caminho antes mesmo que você começasse a andar. Por isso, quando um plano humano desaba, o plano divino começa a tomar forma. Talvez você não veja agora, mas chegará o dia em que olhará para trás e entenderá que era necessário. Que se tivesse seguido por aquele caminho, teria perdido algo muito mais valioso. Aprenda a soltar a pressão de ter tudo resolvido. Você não precisa saber o final para confiar em quem o conhece. Quando ora e diz, Senhor, seja feita a tua vontade, não é uma frase vazia, é uma declaração de confiança. É render a sua necessidade de controle para abraçar a direção dele. E isso não é fraqueza,
é fé madura. Porque confiar em Deus não significa render-se à inatividade, mas caminhar com propósito sob sua direção. Deus redireciona, não rejeita. Se um plano não prosperou, isso não significa que Deus fechou o céu para você. Talvez apenas esteja abrindo outro horizonte. A porta que se fechou não era castigo, era direção. E ainda que você chore diante do que não foi, lembre-se de que cada lágrima também rega o terreno onde o novo vai nascer. A sua tarefa não é entender tudo, mas permanecer fiel no processo. Deus não precisa que você compreenda o plano dele, apenas que confie no coração dele. E quando não enxergar a sua mão, lembre-se do seu caráter. Ele é bom e a bondade dele não depende dos seus resultados. Às vezes, o redirecionamento é a forma mais amorosa de Deus te proteger de algo que ainda não podia ver. Por isso, hoje te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Pegue um papel, escreva aquele plano que te preocupa, aquele sonho que parece estagnado, e ao final escreva: Senhor, seja feita a tua vontade, entrego isso a ti. Essa frase não é resignação, é liberdade. É o ato mais corajoso de quem escolhe confiar, mesmo sem entender. Porque quando você entrega os seus planos, recebe paz. Deus não erra. Cada passo, cada demora, cada reviravolta está sendo usada para formar algo eterno em você. Da próxima vez que um plano desabar, não corra para reconstruí-lo sozinho. Pare, respire e pergunte: Senhor, o que o Senhor está me ensinando aqui? Talvez essa pausa seja o início do verdadeiro propósito que Ele preparou. Assim, é como a alma aprende humildade, quando deixa de exigir explicações de Deus e começa a descansar em sua soberania. Seus planos podem ser bons, mas o propósito dele sempre é perfeito. E quando você entende isso, para de lutar contra o processo e começa a caminhar em paz. Porque percebe que até os desvios estavam no mapa de Deus. Nada do que você vive é por acaso. Nada está fora do controle dele. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. E ainda que agora veja apenas peças soltas, ele já tem em suas mãos a imagem completa. Apenas confie. Ele não erra. Número 2. Deus declara o fim desde o princípio. Imagine por um momento que você pudesse ver toda a sua vida como Deus a vê. Desde o seu primeiro suspiro até o último, cada lágrima, cada sorriso, cada reviravolta inesperada. Não apenas os momentos que você entende, mas também aqueles que partiram o seu coração. Se você visse tudo da perspectiva dele, entenderia que nada foi por acaso. Assim é o poder de Deus. Ele declara o fim desde o princípio. Como diz Isaías 46:10, ele anuncia o que ainda está por vir muito antes que aconteça, e o seu conselho permanecerá para sempre. Você e eu vivemos dentro do tempo. Caminhamos passo a passo, enxergando apenas o próximo metro do caminho. Mas Deus está fora do tempo. Ele não tem passado nem futuro, vê tudo em um só instante eterno. Enquanto você se angustia com o que vai acontecer amanhã, ele já viu o resultado. Enquanto você chora pelo que perdeu, ele já está preparando o que vem. Essa verdade não foi escrita para te assustar, mas para te consolar. Porque se Deus já conhece o final, então a sua história não pode terminar em derrota. Às vezes você se pergunta por que as coisas não acontecem como esperava, por que certos caminhos se fecham ou por que alguns sonhos demoram tanto. Mas lembre-se, nada o surpreende. Não há imprevistos no seu calendário. Deus não improvisa, não reage, não corrige no meio do caminho. Tudo o que ele permite em sua vida faz parte de um desenho que já foi traçado desde a eternidade. Você está vivendo o processo, mas ele já viu o propósito cumprido. É como um diretor que já filmou todo o filme. Nós estamos atuando cena por cena, sem conhecer o roteiro completo, mas ele já tem a história editada e pronta para ser exibida.
O que hoje parece uma cena sem sentido, amanhã você entenderá que era o momento-chave que deu significado ao resto. Por isso, não tema se agora você não entende o porquê. Apenas confie no diretor, que nunca erra na montagem da sua vida. Eu sei que o futuro te assusta. Sei que às vezes você queria ter a certeza de que tudo vai dar certo. Mas Deus não precisa adivinhar, Ele já estabeleceu. O que você chama de incerteza, para Ele é história concluída. Essa enfermidade que você ainda não entende, essa espera que parece interminável, essa porta que não se abre. Tudo está sob o olhar dele e nada escapa ao seu controle. Quando você pensa que a sua história parou, Deus já tem pronta a próxima cena. Isaías 14:24 diz: Eu o disse e o farei acontecer. Eu o determinei e o executarei. Essa é a voz de um Deus que cumpre cada palavra que sai da sua boca. Quando Ele promete, não é por emoção do momento, mas porque já viu o cumprimento. E se Ele declarou algo sobre você, pode descansar. Ele vai cumprir. Mesmo que o tempo passe, mesmo que a fé enfraqueça, a sua palavra não volta vazia. Descansar na soberania dele não é desistir, é confiar profundamente na sua sabedoria. Ele sabe quando mover cada peça e em que momento revelar cada resposta. Às vezes você quer correr quando Deus te chama a esperar, mas quando Ele te detém, não é para te castigar, e sim para te proteger do erro, porque aquele que vê toda a história sabe quais caminhos conduzem à vida e quais te afastariam do propósito dele. Você não está perdido, não está fora do plano. Está exatamente no ponto onde Deus sabia que você estaria hoje. Ele não se surpreende com seus desvios, nem com suas fraquezas. Ele os incluiu no seu plano de redenção para te ensinar a depender dele. Quando você entende isso, a ansiedade perde força, porque você já não precisa saber como tudo vai terminar. Só precisa saber que Deus já viu o final. Pense nisso. Se Deus já conhece o fim, do que você pode ter medo no futuro? Não há caos que Ele não possa ordenar, nem tempo que Ele não possa redimir. O que hoje te parece perda pode ser o capítulo necessário para que a glória dele se revele na sua vida. Ele não está testando se pode te ajudar. Já decidiu te ajudar antes mesmo de você nascer. Por isso, em vez de se preocupar com o que virá, declare com fé: Deus, Tu tens o controle do futuro. Eu descanso no Teu plano perfeito. Repita essa verdade todas as manhãs, até que o seu coração acredite. Porque o descanso não vem quando tudo dá certo, mas quando você confia no Deus que vê o fim desde o princípio. Hoje, solte o medo do desconhecido. Entregue o seu calendário nas mãos daquele que já escreveu a sua história completa. Nada escapa dele, nada o surpreende, nada o detém. E mesmo que você caminhe por capítulos que não entende, lembre-se de que o autor da sua vida não parou de escrever. Deus declara o fim desde o princípio, e isso significa que o seu final já está assegurado na vitória dele. Ele não erra. Você pode caminhar em paz, porque mesmo sem ver o mapa, o Criador do universo já traçou cada passo com amor, precisão e propósito eterno. Número 3. Futuro e esperança em meio ao exílio. Você já se sentiu alguma vez como se estivesse exilado da vida que sonhou? Como se estivesse longe da terra prometida, preso em uma estação que não entende, onde suas orações parecem não ter resposta, e seu coração se sente cansado? Assim se sentiu o povo de Israel quando foi levado para a Babilônia. Eles estavam longe de sua casa, de seu templo, de tudo o que lhes dava sentido. Mas foi nesse lugar de dor que Deus lhes enviou uma mensagem que mudaria sua visão sobre o sofrimento. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Deus não esperou que eles voltassem a Jerusalém para falar de esperança. Ele falou em meio ao exílio, no pó, entre lágrimas. E é isso que Ele faz com você também.
Ele não espera que tudo se resolva para te lembrar que tem um plano. Ele te diz hoje, em meio ao seu cansaço, à sua confusão e ao seu aparente fracasso. Porque o plano dele não é interrompido pelas suas circunstâncias. Continua avançando, mesmo quando você sente que está parado. O bem-estar de que Deus falava não era uma promessa de luxo ou conforto, mas de shalom, essa palavra hebraica que significa paz completa, equilíbrio, plenitude. Shalom não é ter tudo, é estar completo nele. Não se trata de uma vida sem dor, mas de um coração cheio de propósito mesmo em meio à dor. Deus não prometeu aos israelitas um retorno imediato, mas algo muito mais profundo. Sua presença constante, sua fidelidade no processo, sua promessa de restaurar no tempo perfeito. Talvez você também esteja na sua própria Babilônia. Pode ser uma fase de enfermidade, uma perda, um deserto emocional ou uma espera prolongada. E sente que Deus te esqueceu, mas Ele não se moveu nem um centímetro do seu lado. Ele está aí, agindo no invisível. Ele te diz, eu sei os planos que tenho para você. Ele não diz, acho que tenho um plano, nem talvez tenha. Ele diz, eu sei. E quando o Deus eterno diz que sabe, não há margem de erro. Eu sei que dói. Sei que há dias em que você se levanta sem forças, perguntando quando essa prova vai acabar. Mas deixe-me te lembrar algo. O exílio não foi um castigo eterno. Foi um processo de purificação e reencontro com o propósito. Deus não estava destruindo seu povo, estava reconstruindo sua fé. Às vezes, a distância daquilo que você ama é a oficina onde Deus molda quem você será. Ele não deixou de te amar porque você está passando por um vale. Na verdade, esse vale pode ser o cenário onde sua glória se manifestará com mais força, porque quando tudo o que te sustentava desaba, você descobre que a graça dele é o único fundamento firme. Deus não se agrada do seu sofrimento, mas o usa como ferramenta para te revelar quem ele realmente é. Um pai que promete futuro e esperança, mesmo quando você não vê saída. Jeremias não falou de um bem-estar imediato, mas de um propósito eterno. Os exilados teriam que esperar 70 anos, uma geração inteira. Mas essa espera seria o tempo em que Deus renovaria sua identidade. E o mesmo acontece com você. Às vezes, a resposta demora, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está te preparando para recebê-la sem se perder nela. No calendário dele, cada demora tem sentido, cada silêncio traz ensino, e cada lágrima tem peso eterno. E se você ler um pouco mais adiante, em Jeremias 29, 12 e 13, ele acrescenta uma promessa ainda mais íntima. Então vocês me invocarão e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Ele não promete apenas bem-estar, promete encontro, promete relacionamento. O exílio não era o fim, era o caminho para um coração rendido. Por isso, enquanto espera, não se feche na desesperança. Não diga, já não faz sentido. Sua Babilônia pode ser o lugar onde você experimenta mais de perto o amor de Deus. Ele não te pede para fingir que não dói. Ele te pede que, em meio à dor, continue crendo. Que ore, que confie, que não solte a mão dele. Porque enquanto você vê ruínas, ele já está plantando as sementes de uma nova estação. Hoje, identifique qual é o seu exílio, nomeie-o diante de Deus. Diga, Senhor, confio que tens planos de esperança para mim, mesmo aqui. Não espere o cenário mudar para crer. A fé se fortalece na escuridão e a esperança floresce no solo da dor. Você não precisa entender o como, nem o quando, só precisa lembrar o quem. Aquele que prometeu bem-estar, não calamidade. Deus te diz hoje, eu ainda não terminei com você. Suas lágrimas não são em vão, sua espera não está vazia. Em meio ao exílio, Ele continua sendo Deus e seu plano continua sendo bom. Agarre-se a isso, porque mesmo que você esteja longe da vida que sonhou,
Continua perto do coração daquele que nunca deixa de te amar. E quando chegar o momento, você verá que cada passo na Babilônia foi necessário para te levar ao lugar onde o propósito dele e o seu coração finalmente se encontraram. Número 4. Tudo coopera para o bem. Há momentos em que tudo parece ir na direção contrária ao que você pediu. Você ora, espera, se esforça, e mesmo assim as coisas desmoronam. Nesses momentos, quando o coração não entende e a alma se cansa, Deus te lembra uma verdade profunda. Aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Mas esse bem nem sempre é bonito, nem chega rápido, nem é confortável. Porque o bem que Deus define não é o das nossas expectativas terrenas, e sim o do seu propósito eterno, nos formar à imagem de seu Filho. Às vezes, confundimos bem com sucesso, alívio ou felicidade imediata. Mas Deus tem uma visão mais alta. Ele não busca apenas que você viva tranquilo, mas que viva transformado. Ele não quer que você seja apenas alguém que sobrevive às provas, e sim alguém que, por meio delas, se torne mais parecido com Cristo. Por isso, quando as coisas não saem como você esperava, não significa que Deus falhou, mas que está agindo em um nível mais profundo, um que seus olhos ainda não conseguem ver. Deus trabalha por trás das cortinas, enquanto você vê apenas uma parte do palco. De onde está, você enxerga apenas os nós, os fios soltos e as cores desordenadas do tapete. Mas, da perspectiva dele, há uma obra perfeita em andamento. Cada fio de dor, cada ponto de espera, cada traço escuro tem um lugar no desenho final. Aquilo que você chama de o pior momento da minha vida pode ser justamente a ferramenta que Deus está usando para te tornar mais forte, mais sábio e mais parecido com seu Filho. E não, isso não significa que não doa. Não significa que você deva fingir que está tudo bem quando não está. Deus nunca te pede para negar sua dor. Ele te pede para entregá-la, para dizer: Senhor, não entendo por que permites isso, mas confio que podes usar para o bem, porque até mesmo aquilo que o inimigo quis usar para te destruir, Deus toma, redime e transforma em instrumento de crescimento. Ele não perde o controle, nem desperdiça sofrimento. A Bíblia diz em Tiago 1:2-4 que a provação produz paciência, e a paciência opera perfeição em nós. Isso significa que cada dificuldade tem um propósito formativo. Desenvolver em você uma fé madura, firme, capaz de te sustentar em qualquer tempestade. Deus não está interessado em te dar uma vida fácil, mas uma fé forte. E essa fé se forja no fogo do que você não entende, nos silêncios do que não muda, nas noites em que só pode dizer: ainda assim, confio em ti. Deus não mede o bem por quanto você desfruta, mas por quanto você cresce. O objetivo dele não é te livrar da dor o mais rápido possível, mas fazer com que, através do processo, seu caráter se pareça mais com o de Jesus. Porque ser conformado a Cristo é o maior bem que pode te acontecer. Ele quer que você tenha sua paz em meio ao caos, sua compaixão diante da injustiça, sua perseverança diante da cruz. E para isso, muitas vezes, as provas são a oficina onde seu espírito é moldado. Talvez hoje você veja apenas o avesso do tapete, vê os fios soltos, as cores misturadas, as partes que não se encaixam. Mas o mestre tecelão está trabalhando. Ele não parou sua mão, não mudou o desenho, não esqueceu sua história. Ele continua entrelaçando cada detalhe com um propósito que ultrapassa seu entendimento. O silêncio que você sente não é ausência, é obra em andamento. Lembre-se de que o próprio Jesus viveu isso. Quando foi levado à cruz, tudo parecia perdido. Seus discípulos pensaram que o plano havia falhado, mas Deus estava usando a maior injustiça da história para realizar a maior redenção do mundo. Se Deus pôde transformar a cruz, símbolo de dor e morte, em símbolo de salvação e esperança, o que Ele não poderá fazer com o que você está vivendo?
Por isso, hoje, não meça sua vida por resultados visíveis. Meça pelo que Deus está formando dentro de você. Talvez você ainda não veja o fruto, mas a semente está germinando. Talvez tudo pareça desordenado, mas o tapete ainda não está terminado. Deus está operando em tudo, até no que parece perdido, até no que dói, para o bem. E esse bem tem nome: Cristo em você. A imagem do Filho refletida em seu caráter, em sua mente e em seu coração. É isso que o Espírito Santo está fazendo enquanto você caminha por caminhos que não compreende. Ele está escrevendo em sua alma a história de Jesus, uma história de obediência, de confiança e de vitória sobre a dor. Hoje, você pode fazer uma oração simples, mas poderosa. Senhor, toma até isto que não entendo e usa para me tornar mais como Jesus. Essa entrega é o ponto onde a dor se transforma em propósito e a fé se transforma em força. Então não tema. Você não está sendo destruído, está sendo formado. Não está retrocedendo, está sendo moldado à medida do propósito eterno de Deus. Porque quando Ele diz que tudo coopera para o bem, não promete uma vida sem provas, mas uma vida com sentido, onde cada detalhe, até o mais escuro, serve para cumprir um plano perfeito. E quando você entende isso, pode olhar para trás e dizer em paz: não foi fácil, mas valeu a pena, porque me fez mais parecido com Cristo. Número 5. Trono firme. Reino domina sobre todos. Ligue as notícias e parece que o mundo está desmoronando. Guerras, injustiças, corrupção, dor. Você olha ao seu redor e sente que tudo está fora de controle. Às vezes, até dentro de você há outro tipo de guerra, silenciosa, invisível, onde seus pensamentos se agitam e seu coração bate com ansiedade. Mas em meio a todo esse caos, há uma verdade que não muda. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todos. Salmo 103:19. Enquanto o mundo treme, o trono de Deus não se move. Nada, absolutamente nada, escapa ao seu governo. Ele não está nervoso, não improvisa, não se surpreende. Seu trono não vacila diante do barulho da terra, nem da rebelião dos homens. Ele reina com poder, justiça e amor desde a eternidade. E quando você se lembra dessa verdade, algo se aquieta dentro de você, porque você para de olhar para o caos e começa a olhar para o Rei. Os governos mudam, os impérios se levantam e caem, mas o reino de Deus permanece firme. Desde Daniel até hoje, a história humana tem sido um desfile de reinos passageiros. No livro de Daniel, o profeta viu como os impérios da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e de Roma se sucediam um após o outro, mas também viu o ancião de dias sentado em um trono de fogo com um reino que jamais será destruído. Esse mesmo trono permanece de pé hoje. Nenhum poder humano nem espiritual pode removê-lo. E talvez você não governe um país, mas há dias em que sente que sua vida saiu do controle. As contas se acumulam, as portas se fecham, os diagnósticos assustam. Você se pergunta: onde está Deus em meio a tudo isso? E ele responde: não de longe, mas do alto, continuo no meu trono. A sua soberania não é fria nem distante. É a garantia de que a sua história não escapou das suas mãos. Se o universo inteiro continua girando porque a sua palavra o sustenta, como não sustentaria o seu coração? Eu sei que o medo pode te paralisar quando o mundo parece afundar. Mas Deus não está assustado com as manchetes, nem com as decisões dos homens. Ele não perde o controle quando você perde a calma. Tudo o que acontece, até o que você não entende, está sob o seu olhar. Nada se move sem que ele permita. E isso não deveria te fazer temer mais, mas descansar mais. Porque se o seu trono governa sobre todos, isso inclui também o que hoje te preocupa. Pense por um momento. Quantas vezes você acreditou que as coisas estavam fora de controle e depois descobriu que Deus já estava agindo em silêncio? Assim atua o Rei Eterno. Enquanto o mundo corre de um lado para o outro, ele continua movendo fios invisíveis para cumprir o seu propósito.
O seu reino não depende de eleições humanas, de mercados ou de circunstâncias. O seu trono não precisa de apoio, nem de votos, nem de aprovação. O seu trono é eterno, inabalável e perfeito. Às vezes, a fé consiste simplesmente em lembrar disso. Deus não abdica. Ele não se levanta do trono para fugir do caos. Ele permanece, reina, governa, sustenta e julga com retidão. E esse trono que parece tão distante, na verdade, é a âncora mais próxima da sua paz. Quando olhar para o caos, lembre-se do trono. Quando o mundo gritar incerteza, sussurre com fé. Deus ainda está no seu trono. Toda vez que você se sentir dominado pela ansiedade, repita esta verdade. O trono de Deus não treme, ainda que a terra trema. Diga em voz alta, até que a sua alma acredite. Porque enquanto os homens tentam controlar o que não podem, você pode descansar naquele que governa tudo. Esse é o poder de confiar em um reino que não se abala. O salmista não escreveu essas palavras a partir do conforto, mas da adoração. Ele havia visto guerras, injustiças e dor, mas sua conclusão foi esta: o Senhor reina. E quando você escolhe acreditar nisso, algo dentro de você também se alinha. A alma que reconhece o trono de Deus aprende a abrir mão do próprio trono. Esse pequeno espaço onde tentamos controlar tudo o que acontece. Deus vê cada injustiça e agirá no tempo certo. Não há lágrima ignorada, nem mal que fique sem resposta. Mas enquanto você espera pela sua justiça, pode descansar na sua soberania, porque Ele não apenas governa o universo, também governa a sua história. Você não está à deriva. Está sob o cuidado de um rei que jamais perdeu uma batalha. Então, da próxima vez que o barulho do mundo roubar a sua calma, faça uma pausa e olhe para o alto. O trono ainda está lá. Não se moveu, não se enfraqueceu, não mudou de mãos. O mesmo Deus que reinava quando Davi escreveu aquele salmo, reina hoje sobre você. Adore o Rei, não a partir da preocupação, mas da confiança. Porque enquanto o caos tenta te dominar, o trono eterno te lembra que nada está fora do controle de Deus. Ele reina sobre os céus e a terra, sobre o tempo e a história, sobre seus pensamentos e seus dias. E quando o seu coração entende isso, você já não precisa entender tudo, só precisa saber que o trono permanece firme. Descanse. Deus não deixou de ser rei. Ainda que o mundo mude, ele não muda. Ainda que a terra trema, o seu trono permanece de pé. E enquanto o seu reino domina sobre todos, você pode ter paz em saber que o mesmo Deus que governa o universo também governa o seu coração. Número 6. Entregue o seu caminho. Confie, e ele agirá. Há dias em que você sente que carrega um peso grande demais, não é? Você acorda com a mente cheia de preocupações, tentando controlar tudo o que escapa das suas mãos. Se esforça, planeja, analisa cada detalhe, mas ainda assim algo dentro de você permanece inquieto. E é aí que Deus te diz em Salmos 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não diz, talvez fará, nem pense bem e depois veja se confia, mas ele fará. Porém, essa promessa só se ativa quando primeiro você entrega e confia. Entregar não é apenas pedir ajuda a Deus, é literalmente soltar. Em hebraico, a palavra significa rolar, como quando alguém empurra um peso dos próprios ombros para os ombros de alguém mais forte. Deus não pede que você finja que não dói, mas que deixe Ele carregar. Percebe o que isso significa? Ele não quer que você carregue sozinho seus medos, dívidas, decisões ou batalhas. Quer que você coloque tudo em suas mãos, porque Ele sabe sustentar o que você não consegue. Mas, na maioria das vezes, o que fazemos é pedir ajuda sem soltar o controle. Oramos, mas continuamos preocupados. Entregamos o problema, mas seguimos pensando nele sem parar. E Deus, com paciência infinita, te diz: filho, filha, se você ainda está carregando, é porque não me entregou.
Entregar significa render-se, soltar, parar de manipular os tempos, os resultados, as pessoas. É confiar que o mesmo Deus que governa o universo também sabe resolver a sua situação. A imagem é tão clara. Você é como uma criança tentando carregar uma mala mais pesada do que ela mesma. Anda alguns passos e tropeça. Então, o pai se aproxima, te olha com ternura e diz: "Me dá isso, eu carrego." Mas você insiste: "Não, eu consigo sozinho." Até que o cansaço vence e finalmente você solta. É nesse momento, quando o peso cai nas mãos dele, que algo milagroso acontece. Ele começa a agir. Não antes, não enquanto você ainda tenta segurar o controle, só quando solta. Confiar não é passividade, é dependência ativa. Significa fazer a sua parte, orar, trabalhar, obedecer e deixar que Deus faça a dele, sem interferir com a sua ansiedade. Não se trata de cruzar os braços, mas de se mover em paz, sabendo que o resultado final está nas mãos de quem nunca falha. Às vezes, Deus não age imediatamente porque quer que você aprenda o que só a espera pode ensinar. A fé madura não se mede por quantas orações você faz, mas por quanto consegue descansar depois de orar. Pedro também entendeu isso e resumiu em uma frase simples, mas poderosa: "Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." 1 de Pedro 5:7. Não diz uma parte, diz toda. Seus medos, suas dúvidas, seus relacionamentos, seus projetos, suas feridas, tudo. Quando você entrega tudo, ele cuida de tudo. Quando entrega apenas um pouco, vê apenas um pouco do seu poder. Eu sei que às vezes é difícil confiar, porque confiar significa perder a ilusão do controle, e isso assusta. Mas sabe o que é pior? Viver exausto tentando fazer o trabalho de Deus. Você não foi criado para sustentar o universo. Foi criado para caminhar com o Criador do universo. E caminhar com Ele significa deixar que Ele marque o passo, escolha a direção e carregue o peso. Todas as manhãs, antes de começar o seu dia, faça isso. Feche os olhos e diga em voz baixa: "Senhor, entrego este dia a Ti, faz a Tua vontade." Esse pequeno ato é uma declaração espiritual de liberdade. É dizer ao céu: "Eu não preciso entender tudo, só preciso confiar." E quando você faz isso com sinceridade, algo muda no ambiente. Suas decisões ficam mais claras, sua mente se acalma e seu coração começa a sentir aquela paz que o mundo não pode dar. Talvez você já tenha orado muitas vezes pedindo para Deus agir, mas Ele está esperando algo mais corajoso de você, que confie de verdade, que pare de tentar controlar tudo e aprenda a descansar. Porque confiar não é resignar-se, é crer que Deus continua trabalhando mesmo quando você não vê. É caminhar sabendo que, embora o caminho não esteja claro, a mão que te guia não treme. E quando você faz isso, verá como Ele começa a agir. Nem sempre como você imaginava, mas sempre da maneira perfeita. Deus responde quando vê entrega genuína, não manipulação disfarçada de fé. Ele não se move por pressão, mas por confiança. Por isso, quanto mais você solta, mais Ele age. Quanto mais confia, mais Ele te surpreende. Quanto mais descansa, mais rápido o propósito dele se cumpre. Então, hoje, pare de carregar o que está curvando suas costas. Você não nasceu para andar encurvado sob o peso da preocupação. Role esse peso sobre aquele que tem força para carregá-lo. Entregue o seu caminho, confie nele e então solte. Porque quando você faz isso, Deus não apenas te alivia, mas começa a mover as peças invisíveis que você nunca conseguiria mover sozinho. E lembre-se disso: o Deus que te pede para confiar não vai te decepcionar. Pode demorar, mas nunca erra. Pode silenciar, mas nunca se ausenta. Se hoje você decidir entregar e descansar, verá que enquanto você dorme, Deus continua agindo, porque sua promessa não muda. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Número 7.
Não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em tudo. Pensa na última decisão importante que tomaste. Perguntaste a Deus antes de agir ou apenas o avisaste depois? Às vezes dizemos que confiamos nele, mas na verdade só o incluímos no final, quando as coisas não saem como esperávamos. No entanto, a Escritura ensina algo bem diferente. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra todos é a chave. Não diz em alguns caminhos, nem quando estiveres em problemas. Diz em todos. Deus quer que tu o reconheças nas grandes decisões e também nas pequenas. Confiar em Deus de todo o coração significa parar de depender do teu entendimento limitado. Não se trata de desligar a razão, mas de submeter a sabedoria humana à sabedoria divina. Tu podes planejar, analisar e decidir, mas se o fizeres sem oração, sem comunhão com Ele, corres o risco de caminhar por trilhas tortuosas, achando que estás em linha reta. Por isso, este versículo é um chamado à humildade cognitiva. Reconhecer que não sabes tudo e que está tudo bem não saber. Deus não te pede que sejas onisciente, apenas que sejas obediente. A vida moderna nos empurra a acreditar que a autossuficiência é uma virtude. Tu podes tudo, segue a tua intuição, faz o que sentes. Mas a palavra de Deus nos lembra que a verdadeira sabedoria está em reconhecer a nossa dependência. Tu não nasceste para conduzir a tua vida sem direção divina. Quando o coração se apoia apenas no próprio entendimento, facilmente confunde desejo com propósito e emoção com direção. É por isso que muitos acabam cansados, confusos ou decepcionados. Porque caminhar sem consultar a Deus é como dirigir sem GPS numa cidade desconhecida. Podes até avançar, mas não sabes se estás indo na direção certa. Deus não quer que tu o invoques apenas quando já estás perdido. Ele quer que ligues o GPS divino antes de sair. Que o reconheças nos teus caminhos desde o princípio, antes de responder aquela mensagem, antes de aceitar aquele trabalho, antes de dizer aquela palavra impulsiva, não para te limitar, mas para te proteger. Porque quando tu o reconheces, ele endireita as tuas veredas. E isso significa que ele remove obstáculos, corrige desvios e alinha os teus passos com o seu propósito. Às vezes dizes, mas eu não ouço a voz de Deus. Talvez não seja que ele não fale, mas que tu ainda não fizeste silêncio para ouvir. Quando a mente está saturada das tuas próprias ideias, não há espaço para a direção dele. Deus não grita acima do teu raciocínio, ele sussurra ao coração que está disposto a ser guiado. Por isso, antes de decidir, para um momento e diz-lhe: Senhor, o que devo fazer aqui? Essa oração curta pode parecer pequena, mas abre uma porta imensa para o conselho divino. Deus promete dar sabedoria a quem a pede sinceramente. Tiago 1,5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Vês? Não precisas ter tudo claro. Só precisas pedir direção com humildade e esperar com fé. Quando fazes isso, ele responde. Talvez não com uma voz audível, mas com paz no coração, com portas que se abrem ou com caminhos que de repente se tornam evidentes. Reconhecer a Deus em todos os teus caminhos não significa orar por cada passo com medo, mas viver numa atitude constante de dependência, como quem caminha de mãos dadas com o Pai e confia que Ele sabe por onde ir. É uma prática diária, um hábito espiritual que podes cultivar. Começa por algo pequeno. Antes de falar com alguém, antes de tomar uma decisão de compra, antes de aceitar uma proposta, diz em tua mente: Senhor, mostra-me o teu caminho aqui. Esse pequeno ato de fé pode mudar completamente o rumo do teu dia. Deus endireita os caminhos daqueles que o reconhecem, não porque a vida se torne fácil, mas porque o coração se alinha com a sua vontade.
deixas de lutar contra a direção dele e começas a fluir com ela. E essa é a verdadeira paz. Caminhar sabendo que, mesmo sem entender tudo, estás sendo guiado por aquele que entende tudo. Talvez tenhas tomado decisões erradas no passado e agora temas errar de novo. Mas Deus não te condena pelos teus erros. Ele te convida a começar a depender dele hoje. Não importa quantas vezes te apoiaste na tua própria prudência. Se decides hoje reconhecê-lo, ele pode endireitar o que estava torto. A sua graça é tão grande que pode transformar até os caminhos mais confusos em trilhas de propósito. Portanto, da próxima vez que estiveres diante de uma escolha, grande ou pequena, não confies apenas na tua lógica, na tua experiência ou na tua emoção. Inclina o teu coração e diz: Pai, não quero caminhar sem ti. Dirige os meus passos segundo a tua vontade. Essa é a oração que abre as portas do céu. Essa é a atitude que transforma cada dia comum num ato de fé. Lembra-te, depender de Deus não te torna fraco, te torna sábio. Porque quem reconhece a sua necessidade de direção divina nunca se perde. E enquanto o mundo corre atrás do próprio entendimento, tu caminharás na paz de quem sabe que cada passo, até os incertos, estão sendo guiados por um Deus que nunca erra. Número 8. Predestinados conforme ao seu plano. Antes que os teus pais se conhecessem, antes que o mundo existisse, Deus já tinha te escolhido. Tu não foste um acidente, não apareceste por acaso na história. Efésios 1:11 diz que fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Isso significa que a tua vida tem peso eterno, que não estás aqui apenas para sobreviver, mas para refletir um propósito que Deus escreveu sobre ti desde a eternidade. Há momentos em que sentes que não importas, que ninguém percebe os teus esforços, que a tua presença neste mundo é irrelevante. Mas quando Deus te olha, Ele vê alguém desenhado deliberadamente por Ele. Tu não nasceste por erro. Foste formado com intenção, com destino, com uma razão divina que transcende os anos, as circunstâncias e as feridas. Antes que respirasses pela primeira vez, o Pai já havia traçado uma história onde o teu nome está gravado. Talvez tu não acredites nisso porque o mundo te fez sentir o contrário. Rejeitaram-te, compararam-te, ignoraram-te, fizeram-te pensar que o teu valor dependia do que fazias, do que tinhas ou de quem te aprovava. Mas ouve isto, o teu valor não depende da opinião de ninguém, e sim da escolha de Deus. Ele te escolheu antes que pudesses fazer qualquer coisa para merecer. Ele não te escolheu porque eras perfeito, mas porque quis te amar. E quando entendes isso, algo dentro de ti se endireita. Levantas o olhar e recordas que és filho, não órfão, escolhido, não descartado. Efésios também diz que fomos escolhidos para o louvor da sua glória. Tu não foste escolhido apenas para ser salvo, mas para cumprir uma missão. Isso significa que a tua vida tem um propósito específico dentro do grande plano de Deus. Há algo que só tu podes refletir do caráter de Cristo. Algo que ninguém mais pode realizar da mesma forma. Pode ser uma palavra de consolo que só tu podes dar, uma obra que só as tuas mãos podem fazer, uma história que só tu podes contar. A tua vida tem um papel dentro da sinfonia eterna do reino. Imagina por um momento um artista que antes de tocar o barro já tem em mente a escultura completa. Assim é Deus contigo. Ele te desenhou com visão perfeita, com cada detalhe pensado. Quando sentires que estás em processo, lembra-te de que o artista ainda não terminou a sua obra. Ele sabe o que está moldando. Pode ser que agora só vejas o pó, as rachaduras ou os golpes do cinzel, mas cada toque tem um propósito. Ele não está te destruindo, está te dando forma. E embora a palavra predestinação às vezes pareça difícil de entender, não é um mistério que deves resolver, mas uma verdade que deves abraçar.
Estás incluído no plano eterno de um Deus soberano que nunca improvisa. Ele te deu liberdade para decidir, mas nem mesmo os teus desvios podem frustrar o seu propósito. Porque quando Ele escolhe, não muda de opinião. Quando Ele chama, não volta atrás. Eu sei que há dias em que é difícil acreditar que tens um propósito. Talvez tenhas passado por tanta dor que te perguntas se ainda fazes parte do plano de Deus. Mas ouve, não há sofrimento que anule a escolha divina. Não há fracasso que apague o propósito eterno. O que tu vês como ruína, Deus vê como solo fértil, onde vai levantar algo novo. Tu não és o resultado das tuas quedas, mas do seu chamado. E esse chamado continua de pé. A tua identidade não é definida pelos teus erros, nem pelas estações difíceis, mas pela voz que te nomeou antes de nasceres. Essa voz disse: Tu és meu. Quando o inimigo sussurra que tu não vales nada, lembra-te de que o Criador do universo te escolheu pelo nome. Quando a solidão te apertar, lembra-te de que Ele te pensou antes do tempo e te reservou um lugar no seu coração. E isso não é apenas uma verdade teológica, é um convite prático. Vive como alguém escolhido. Caminha de cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão. Vive com propósito, sabendo que cada dia, cada encontro, cada prova faz parte do plano de um Deus que nunca erra. Quando acordares amanhã, declara com fé: sou filho de Deus, escolhido com propósito, enviado com missão. Faz dessa frase a tua oração diária. O fato de teres sido escolhido também implica responsabilidade, viver de acordo com essa identidade. Não para ganhar o favor de Deus, mas para honrá-lo. Tu não foste escolhido para a mediocridade, mas para refletir a sua luz. Não para te esconderes, mas para brilhar. Deus te colocou onde estás, porque há pessoas que precisam ver o seu amor através de ti. A tua vida é um canal, não um acidente. Então hoje, para de buscar validação onde ela não existe. Não esperes que outros definam o teu valor. Deus já o fez quando te escolheu antes da fundação do mundo. E se alguma vez duvidares do teu propósito, olha para a cruz. Ali está a prova eterna de quanto tu vales. Porque o mesmo Cristo que morreu por todos, também morreu por ti. Levanta o queixo, alma amada. Tu não estás fora do plano, não estás esquecido. És parte do desenho eterno de um Deus que não comete erros. Ele te escolheu, te formou, te chamou e te enviou. E enquanto ainda respirares, o propósito dele em ti continua em andamento. Declara com fé: eu não sou um acidente. Sou uma escolha deliberada de Deus. Número 9. Provado como ouro. Quando tudo desmorona e o fogo da prova parece não se apagar, é natural perguntar: onde está Deus? Mas o livro de Jó nos lembra uma verdade profunda. Jó disse: Ele conhece o meu caminho. Quando me provar, sairei como o ouro. Jó 23:10. Não foi uma frase de alguém que vivia em calma, mas de um homem que havia perdido tudo. Contudo, em meio ao sofrimento, ele reconheceu algo que você e eu também devemos lembrar. A prova não é abandono, é refinamento. Deus não te deixou sozinho no fogo. Ele é o ourives que está moldando a tua alma com precisão perfeita. O ourives sabe que o ouro não se forma sem fogo. E também sabe que calor demais pode destruí-lo, enquanto pouco calor não o purifica. Por isso, o ourives mede a intensidade exata, observa o processo com atenção e nunca tira os olhos do cadinho. Assim age Deus contigo. Ele não se distrai, não te esquece, não permite nem um grau a mais do que o necessário. Ele controla o fogo não o controla. E enquanto você se pergunta quanto mais poderá resistir, Deus está vendo algo que você ainda não vê. O reflexo da sua imagem se formando em você. Talvez agora você sinta que não pode mais, que cada dia é uma batalha, que a dor parece interminável. Não vou te dizer que não dói, porque dói. A perda, a traição, a doença, o silêncio de Deus, tudo isso dói. Mas também te digo,
Deus não desperdiça a tua dor. Cada lágrima tem propósito. Cada noite escura está produzindo em você uma fé mais pura, mais firme, mais profunda. A Escritura diz que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo provado pelo fogo, seja achada em louvor, glória e honra quando for manifestado Cristo. 1 de Pedro 1,7. O que você está vivendo hoje não está te destruindo, está te purificando. Há coisas que só se revelam no fogo. A fé superficial se derrete diante da dificuldade, mas a fé verdadeira se fortalece nela. Quando tudo o mais se queima, o que permanece é o que realmente importa. O teu relacionamento com Deus, o teu caráter, a tua esperança. E ainda que agora você não entenda por que está passando por isso, confie que há uma razão maior. O fogo não é o fim, é o meio. E o resultado será que você brilhará mais forte do que antes. Pense no ourives observando o metal. Ele não desvia o olhar até ver o seu próprio reflexo no ouro. Assim também, Deus não se afasta de você até que a sua imagem se reflita claramente na sua vida. Por isso, quando você se sentir sozinho, lembre-se, Ele está mais perto do que você imagina. Está tão perto que o seu olhar nunca se desvia de você. Está ali, te sustentando, controlando o fogo, certificando-se de que não ultrapasse o necessário. E mesmo que você queira que tudo acabe hoje, o ourives sabe o momento certo de tirar o ouro do fogo. Não antes, porque ficaria impuro. Não depois, porque se danificaria. No tempo exato. Assim age Deus contigo. Ele sabe quando parar a prova. Talvez você não entenda o tempo, mas confie no Mestre que o entende. Ele não trabalha com pressa, mas também não se atrasa. Quando terminar a sua obra, você mesmo poderá dizer como Jó: agora meus olhos te veem. Às vezes, a dor nos faz duvidar do nosso valor. Pensamos, se Deus me amasse, não permitiria isso. Mas é justamente o contrário. O fogo não é sinal de rejeição, mas de valor. O ourives não desperdiça o seu esforço com metal sem valor. Ele só refina o que considera precioso. Se você está no fogo, é porque Deus vê em você algo valioso. Ele está investindo a sua atenção, o seu tempo, o seu amor em te transformar. A dor que você sente hoje não é prova da sua ausência, mas evidência da sua mão agindo na sua vida. O ouro refinado não brilha apenas por fora, mas se torna mais resistente por dentro. Assim também, a fé que atravessa o fogo não só resplandece, mas suporta as tempestades com serenidade. Quando você sair dessa prova, e sairá, terá uma força que não se aprende nos dias fáceis, uma paz que não depende do que acontece ao redor e uma confiança que não se quebra diante das circunstâncias. Por isso, enquanto o fogo arde, faça esta oração. Senhor, confio que estás me refinando, não me deixes mais tempo do que o necessário. Não peça que Ele tire o fogo, peça que te acompanhe dentro dele, porque a sua presença é o que transforma a prova em propósito. O seu amor é o que transforma a dor em crescimento. O fogo passará, mas o que Deus forma em você permanecerá para sempre. E quando olhar para trás, entenderá que não foi castigo, foi preparação. Não foi abandono, foi treinamento. Não foi perda, foi purificação. E nesse momento, você poderá levantar o olhar e dizer com gratidão: o ourives nunca me soltou. Então hoje, ainda que sinta que tudo arde ao seu redor, lembre-se desta verdade: o fogo tem limite, mas o teu propósito não. Deus mede cada chama com amor, e quando vir o seu reflexo em você, saberá que tudo valeu a pena. Porque você sairá desse processo não apenas mais forte, mas mais parecido com Cristo. E esse, querido Filho de Deus, é o propósito mais lindo de todos. Número 10. Tudo tem o seu tempo. Estações. Há um tempo para tudo. Assim diz o livro de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1.
Essa frase parece simples, mas contém uma das verdades mais libertadoras de toda a Bíblia. Nada acontece fora do tempo de Deus. Cada etapa, cada processo, cada silêncio, cada mudança tem um propósito dentro do plano divino. O que agora te parece uma espera interminável ou um atraso injusto, no céu está perfeitamente sincronizado. Às vezes, você se desespera porque sente que a vida parou, que as suas orações não avançam, que os sonhos esfriaram. Mas Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele não chega tarde nem se adianta, chega no momento exato, quando o seu coração está preparado para receber o que pediu sem se destruir no processo. Deus não cuida apenas do resultado, Ele também cuida do tempo. E embora você queira acelerar o calendário, o Senhor te sussurra: descansa, meu filho, minha filha, porque o meu tempo é perfeito. A vida espiritual tem estações, assim como a natureza. Há tempos de semeadura, quando você trabalha duro, mas não vê fruto. Tempos de crescimento, quando o processo é lento e silencioso. Tempos de colheita, quando você vê os resultados da sua fidelidade. E também há tempos de descanso, quando Deus te convida a parar, respirar e curar. Se você tenta semear no inverno, se frustra. Se tenta colher antes que o fruto amadureça, o estraga. Cada estação tem o seu propósito, e forçar o tempo só traz cansaço e decepção. Por isso, Eclesiastes nos lembra que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Deus não improvisa. Ele sabe quando permitir que você floresça e quando te deixar em silêncio para que as suas raízes se fortaleçam. A espera não é perda de tempo, é parte do processo de crescimento. É a etapa em que a fé amadurece, onde você aprende a confiar sem ver, onde o seu caráter é moldado. Eu sei que esperar dói. Sei que ver os dias passarem sem respostas pode desgastar a alma. Mas paciência não é passividade, é uma forma profunda de fé. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é continuar semeando, orando, confiando, mesmo quando ainda não vê o amanhecer. Em Gálatas 6:9 está a promessa: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Observe bem, a seu tempo, não ao nosso. Quando você entende isso, a alma respira. Você já não se compara com os outros, já não se angustia porque alguém parece avançar mais rápido. Compreende que cada história tem o seu ritmo e que o que é agora para outro pode ser ainda não para você. E está tudo bem. Deus sabe quando te entregar o que prometeu e também sabe quando reter para te proteger. Às vezes o atraso é misericórdia. Às vezes a espera é a mão de Deus te impedindo de entrar em um lugar onde ainda não está preparado para permanecer. Imagine uma semente recém-plantada. Ela não se desespera para brotar antes do tempo. Permanece oculta na terra, enquanto em silêncio desenvolve raízes. Do lado de fora, parece que nada acontece, mas por dentro o milagre está acontecendo. Assim age Deus em você. O que agora você não vê, Ele está preparando no oculto. O fruto virá, e quando chegar, você saberá que foi no tempo certo. Por isso, nesta etapa, o melhor que você pode fazer não é correr, mas se render. Não lutar contra o tempo, mas abraçar o processo. Se você está em tempo de semear, trabalhe com fé. Se está em tempo de poda, deixe Deus cortar o que atrapalha. Se está em tempo de silêncio, aprenda a ouvir a sua voz na calma. E se está em tempo de colheita, louve e compartilhe. Cada estação tem a sua linguagem, o seu ritmo e o seu propósito. O erro mais comum do coração humano é querer controlar o que só Deus pode coordenar. A ansiedade nasce da tentativa de governar o calendário divino. Mas quando você confia que o Criador tem o relógio em suas mãos, encontra descanso. Nem tudo o que você deseja está pronto para acontecer, e nem tudo o que você quer agora te convém. Mas tudo o que Deus planejou para você virá, e virá bem. Hoje quero te convidar a soltar a urgência, a respirar fundo e lembrar que você não está atrasado, está exatamente onde Deus quer que esteja.
Ele não se esqueceu da tua oração, apenas está ajustando o tempo para que a sua vontade seja perfeita. Aprenda a desfrutar o ritmo do céu. Não corra mais, não se culpe pelo que ainda não aconteceu. Cada amanhecer tem um propósito, cada demora um ensinamento, cada estação um valor eterno. Faça desta verdade uma oração. Senhor, dá-me paz para aceitar a minha estação, sabedoria para reconhecê-la e fé para vivê-la bem. Quando você aprende a confiar no tempo de Deus, desaparece a ansiedade pelo futuro, porque você sabe que o mesmo Deus que governa as galáxias também governa o seu calendário. E quando chegar o dia da tua colheita, quando você vir florescer o que tanto esperou, olhará para trás e entenderá. Não foi tarde, foi perfeito, porque Deus nunca erra. O tempo dele não se mede em relógios, mas em propósito. E nesse tempo, nem antes, nem depois, tudo o que ele planejou para você se cumprirá. Número 11. O mistério que liberta. Há coisas que você não vai entender, e está tudo bem. Não entender não significa que Deus se enganou. Significa que ele vê além do que você consegue enxergar. O Senhor disse claramente: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, do 8 ao 9. Essa verdade, longe de frustrar você, pode libertá-lo. Porque quando você aceita que Deus não precisa te explicar tudo para continuar sendo bom, você encontra descanso. Às vezes você busca explicações para cada coisa que acontece, quer entender por que aquele trabalho não deu certo, por que aquela pessoa foi embora, por que a oração não foi respondida como esperava. Mas Deus nem sempre dá explicações, Ele dá direção. Ele não promete clareza total, mas promete sua presença em meio à incerteza. E quando você aprende a confiar sem compreender, dá um passo em direção a uma fé mais madura. Uma fé que não depende do controle, mas da rendição. Romanos 11:33 diz de forma gloriosa: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Paulo não escreveu isso de um lugar confortável, mas do assombro de alguém que tinha sido testemunha do mistério divino. E talvez seja isso que Deus queira despertar em você hoje. Assombro, não compreensão total, mas adoração pura. Porque quando a sua mente para de lutar para entender tudo, o seu coração começa a descansar naquele que entende tudo. Imagine uma criança pequena que não compreende por que o médico lhe aplica uma injeção. Ela chora, se assusta, mas confia que o pai sabe que é necessário. Assim somos nós com Deus. Às vezes, as circunstâncias doem e da nossa perspectiva parecem sem sentido, mas o Pai sabe que essa dor momentânea tem um propósito eterno. Nem tudo o que dói é mal. Algumas feridas curam a alma. E embora você não entenda agora, um dia verá que até isso fazia parte do amor de Deus por você. Eu sei que é difícil abrir mão da necessidade de entender. Somos seres racionais, queremos respostas, buscamos lógica, mas a fé nem sempre segue a lógica. Ela segue a voz do pastor. Quando você se apoia apenas no seu raciocínio, se cansa. Quando confia na sabedoria dele, descansa. Não é resignação, é rendição. Não é ignorância, é confiança. Parar de buscar explicações não significa render-se à confusão, mas escolher descansar no conhecimento perfeito de Deus. Há coisas que você não compreenderá enquanto viver, e ainda assim poderá adorá-lo. Na verdade, esse é o tipo mais puro de adoração, a que nasce não do entendimento, mas da confiança. Quando você diz, não entendo o que estás fazendo, Senhor, mas confio em Ti, está honrando a sabedoria dele mais do que qualquer explicação. Porque fé não é ver, é crer que Ele vê. Deus não está pedindo que você pare de pensar. Ele está te convidando a pensar com humildade.
a reconhecer que sua mente é infinita e a sua limitada, que você não pode compreender a totalidade do plano divino, mas pode participar dele com obediência e paz. E quando entende seus limites, descobre liberdade. Você não precisa ter todas as peças do quebra-cabeça para desfrutar do quadro completo. Basta saber que o artista não erra. Às vezes, a ânsia de entender tudo é a raiz da sua ansiedade. Você quer controlar o como, o quando e o porquê. Mas há coisas que só se revelam com o tempo e outras que nunca serão reveladas porque fazem parte do mistério sagrado de Deus. E esse mistério não deve te assustar, deve te inspirar, porque significa que você serve a um Deus maior do que pode imaginar. Se você compreendesse tudo, ele já não seria Deus. Por isso a verdadeira paz chega quando você troca as perguntas pela adoração. Quando, em vez de dizer por quê, começa a dizer obrigado. Quando deixa de exigir explicações e passa a confiar na fidelidade daquele que nunca falha. Ele não te deve uma resposta, já te deu algo melhor, sua presença constante. Faça esta oração em seu coração. Senhor, não preciso entender tudo, só preciso te conhecer. Não quero que a minha mente seja um obstáculo para a minha fé. Ensina-me a descansar na tua sabedoria, a viver confiando no teu plano, a te adorar mesmo quando não entendo. Essa é a oração de quem amadurece espiritualmente, a oração que transforma o caos em calma. E quando você se sentir tentado a questionar Deus, lembre-se do que Paulo exclamou: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo o sempre. Tudo o que você vive, o que entende e o que não entende, está contido no seu propósito eterno. Nada escapa ao seu conhecimento, nada acontece fora do seu plano. Então pare de tentar explicar tudo e comece a adorar tudo. Você não precisa entender o mistério para descansar nele. O Deus que sustenta os planetas também sustenta a sua história. Seus pensamentos são mais altos, seus caminhos mais profundos, seu amor mais grande do que a sua mente pode alcançar. E quando você aceita isso, a alma respira, porque já não precisa de respostas para confiar, só precisa dele. Número 12. Deus eterno não se cansa, onipotência. Há momentos em que você sente que não pode mais. O corpo se esgota, a alma se cansa e o coração parece ficar sem forças. É nesses instantes que Deus te lembra algo que Isaías escreveu com voz profética e eterna. Acaso não sabes? Não ouviste? O Deus eterno, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. O seu entendimento é insondável. Isaías 40, 28. Enquanto você se desgasta, ele permanece forte. Enquanto você chega ao limite, ele continua sendo a fonte inesgotável da qual você pode beber vez após vez, sem que jamais se esgote. Deus não se cansa de você, mesmo quando você se cansa de si mesmo. Ele não se fatiga em te sustentar, mesmo quando a sua fé treme. Ele não deixa de te amar, mesmo quando suas forças espirituais parecem se apagar. O cansaço humano não incomoda a Deus. Ele se compadece. Ele conhece a sua fraqueza, a entende e não te julga por se sentir exausto. O que ele te convida a fazer é vir à sua presença, porque em sua proximidade há renovação. Ele não precisa que você chegue forte, apenas que chegue. Não te pede que entenda tudo, apenas que confie que o seu poder começa exatamente onde terminam as suas forças. Isaías continua dizendo que ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Ou seja, ele não apenas te fortalece, mas multiplica o pouco que resta em você. Esse é o Deus que levanta quem já havia desistido. Ele não te exige perfeição, ele te oferece descanso. E quando você reconhece o seu cansaço e se rende diante dele, algo milagroso acontece.
O que estava seco começa a florescer novamente. Às vezes, você pensa que depender de Deus é sinal de fraqueza, mas é exatamente o contrário. A verdadeira força não está em suportar tudo sozinho, mas em ter a humildade de dizer: Senhor, eu não consigo mais, preciso da tua ajuda. Paulo também entendeu isso quando escreveu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 aos Coríntios 12:9. Ou seja, quando você se esvazia de orgulho e autossuficiência, Deus se preenche em você. Quando você para de fingir que tudo está sob controle, Ele assume o controle. O problema é que às vezes você tenta beber de poços que secam, busca consolo em coisas passageiras, força em pessoas que também estão cansadas, esperança em fontes que não podem te sustentar. Mas Deus não é um poço. Ele é uma nascente eterna. O seu amor não tem fundo, a sua sabedoria não tem fim, o seu poder não conhece limites. Se você vai a Ele todas as manhãs, se o busca em oração sincera, se derrama sua alma diante dele, descobrirá que existe um tipo de força que não vem de dormir bem, nem de ter uma vida sem problemas. É a força que vem do seu espírito. E essa força nem sempre chega num instante, mas sempre chega. Às vezes, a renovação é silenciosa, quase imperceptível. Você não percebe no início, mas um dia acorda e nota que consegue continuar, que já não chora com desespero, mas com paz, que a dor permanece, mas já não te domina. Essa é a evidência de que o Deus eterno te sustentou, mesmo que você não o tenha visto com os olhos. Deus não se cansa de te dar novas oportunidades, de te encher novamente, de te lembrar que a tua história ainda não terminou. Quando sentir que a sua fé está se apagando, aproxime-se do fogo da sua presença. Ali você encontrará calor, força e direção. Ele não se fatiga em te ouvir, mesmo quando suas orações são as mesmas repetidas vezes. Não há um dia em que Deus diga: já chega. Porque o seu amor não tem prazo de validade. Se hoje você está esgotado, não se envergonhe. O cansaço não é falta de fé, é sinal de que você tem lutado sozinho por tempo demais. Deus não te pede que seja inquebrável, Ele te pede que dependa dele. Talvez você tenha chegado ao seu limite, mas o limite do homem é o ponto de partida de Deus. E é nesse ponto, quando tudo parece perdido, que o seu poder se manifesta com mais clareza. Feche os olhos e diga com honestidade: Pai, estou cansado. Tentei fazer do meu jeito e me sinto vazio. Enche-me com a tua força. Renova meus pensamentos, minhas emoções e minha fé. Ensina-me a depender de ti a cada dia. Essa oração simples abre a porta para uma corrente de paz que supera toda a lógica. Porque quando você ora com sinceridade, o céu responde com um poder invisível, mas real. Lembre-se de que o mesmo Deus que sustenta os planetas também sustenta a sua alma. Ele não dorme, não se distrai, não desiste. E quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo. As suas mãos nunca se cansam de moldar a sua vida. Se hoje você só consegue sussurrar: ajuda-me, isso já basta. Deus ouve até os suspiros cansados. Não se esqueça do que Isaías conclui: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa que te sustenta hoje. Você não viverá para sempre nesse vale de esgotamento. Deus vai te levantar, e quando olhar para trás, entenderá que foi Ele quem te carregou o tempo todo. Então, levante o olhar. O Deus eterno continua sendo a sua fonte. Não importa quantas vezes você se sinta à beira do colapso, o seu poder continua intacto. Ele não se cansa, não desiste, não muda. E enquanto você tiver fôlego para dizer: Senhor, ajuda-me, o seu espírito terá poder para te responder: aqui estou, meu filho, minha filha, eu te sustento, eu renovo as tuas forças. Número 13. Justiça e bondade em harmonia. Deus não é apenas bom, Ele também é justo.
E não é apenas justo, é infinitamente bom. Nele não há contradição, mas perfeita harmonia. Assim declara o salmista com certeza e adoração. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. Salmo 145, 17. Cada decisão que Deus toma, cada ação que Ele permite, cada silêncio que mantém, está impregnado dessa dupla natureza, justiça que não falha e bondade que não se esgota. Ele não erra, porque o seu caráter é a medida perfeita entre a verdade e o amor. Às vezes, queremos que Deus seja apenas bondoso quando se trata de nós, mas estritamente justo quando se trata dos outros. No entanto, Ele não age segundo nossos padrões mutáveis. A sua justiça e a sua misericórdia não competem, elas se abraçam. Na cruz, vemos isso com clareza. O juiz pronuncia a sentença do pecado. A justiça precisava ser cumprida, mas depois desce do tribunal e paga a pena com o próprio sangue. A bondade se manifesta em graça. Nenhum ser humano poderia equilibrar isso, mas Deus pode. Só Ele pode ser totalmente justo sem deixar de ser terno, e completamente amoroso sem deixar de corrigir. Quando você entende isso, algo dentro de você se acalma. Já não teme tanto as provações, porque sabe que não são castigos aleatórios, mas parte de uma justiça amorosa que busca a sua formação. Já não duvida da sua bondade quando Ele corrige, porque reconhece que o faz como um pai que ama demais para te deixar do mesmo jeito. A justiça de Deus não é vingança, é restauração. E a sua bondade não é fraqueza, é força que cura sem destruir. Esse equilíbrio divino te dá segurança. Se Deus fosse apenas justo, ninguém suportaria a sua perfeição. Se fosse apenas bondoso sem justiça, o mal nunca seria confrontado. Mas a sua sabedoria infinita mantém essas duas qualidades em uma dança eterna que sustenta o universo. Por isso, a sua fidelidade é confiável, porque não muda com as circunstâncias, nem se deixa influenciar por emoções humanas. Ele é justo e bom sempre, mesmo quando você não entende tudo. Há momentos em que a sua justiça parece dura. Quando você não recebe o que pediu, quando algo que queria desmorona, pode pensar que Deus te castigou. Mas muitas vezes o não de Deus é uma demonstração de bondade disfarçada de disciplina. O que você vê como uma porta fechada, Ele vê como uma proteção. O que você sente como perda em seu plano é um ato de cuidado. Deus não age para te agradar, mas para te aperfeiçoar. E isso, embora às vezes doa, é o maior ato de amor que você poderia receber. Por isso, quando ler que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, não pense em frieza, mas em precisão divina. Cada coisa que Ele permite na sua vida está milimetricamente equilibrada entre a sua justiça e a sua bondade. Não há erro em seu agir. Quando Ele te defende, o faz com amor. Quando te corrige, também o faz com amor. Tudo o que passa por suas mãos se transforma em ensino, crescimento e redenção. Esse entendimento também nos chama a imitar o seu caráter. Porque, se somos filhos de um Deus justo e bom, somos chamados a refletir essa combinação em nossa forma de viver. A justiça sem bondade se torna rigidez, e a bondade sem justiça se converte em permissividade. Deus nos ensina a encontrar o ponto onde a verdade e a compaixão se abraçam. Ser justo é defender o que é correto, mas ser bondoso é fazê-lo com ternura. Não se trata de julgar os outros de um pedestal, mas de corrigir com amor, perdoar com sabedoria e agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Pense em seus relacionamentos diários, em casa, no trabalho, com seus amigos. Você é justo e bom ao mesmo tempo? Ou tende a ser severo com uns e indulgente consigo mesmo? Deus te convida hoje a refletir o seu equilíbrio. Que as suas palavras sejam verdadeiras, mas também gentis. Que as suas decisões sejam firmes, mas movidas pelo amor. Que a sua justiça não fira e a sua bondade não cegue.
Essa é a marca daqueles que estão sendo formados à imagem de Cristo. Em Êxodo 34, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor se revelou dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor e fidelidade, que mantém o seu amor por milhares e perdoa a maldade, mas não a deixa impune. Nessa descrição, o próprio Deus nos ensina que a sua natureza combina misericórdia e verdade. Ele perdoa, mas também corrige. Ama, mas também disciplina. Por isso, o seu amor transforma, não apenas consola. Quando você entende que Deus é justo e bom sempre, aprende a confiar mesmo quando não compreende o seu agir. Sabe que cada evento na sua vida, desde as bênçãos até as provações, é guiado por um coração que nunca se contradiz. Ele não pode ser injusto porque a sua justiça está impregnada de amor. E não pode ser cruel porque o seu amor está firmado na verdade. Essa certeza é o fundamento da sua fé, o caráter imutável de um Deus que nunca erra. Então, se hoje você está enfrentando algo que não entende, descanse nesta verdade. Deus está sendo justo e bom com você ao mesmo tempo. Ele não está te castigando, está te moldando. Não está te rejeitando, está te fortalecendo. Não está tirando, está te preparando. E enquanto isso, a sua justiça protege o seu destino e a sua bondade abraça o seu coração. Faça desta a sua oração. Senhor, ensina-me a confiar no teu caráter, mesmo quando não entendo os teus caminhos. Ajuda-me a viver como tu, justo nas minhas decisões, bondoso nas minhas palavras, íntegro no meu coração. Que a minha vida reflita o teu equilíbrio perfeito, porque quando você aprende a imitar um Deus justo e bom, não é apenas você que se transforma, é também o mundo ao seu redor. Número 14. Perdão e restauração. Há erros que ainda hoje pesam na sua alma, decisões que você gostaria de apagar, palavras que disse e não pode retirar, caminhos que escolheu acreditando que eram os certos, mas que o afastaram da paz. E no meio dessa culpa que parece não soltá-lo, Deus lhe diz hoje: se confessares os teus pecados, eu sou fiel e justo para perdoar-te e purificar-te de toda injustiça. 1 de João 1:9. Ele não diz que poderia fazê-lo, diz que o fará, porque o perdão não é uma possibilidade, é uma promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. O perdão de Deus não é um simples passar uma borracha superficial. É uma restauração profunda, uma limpeza que vai até o mais íntimo do seu coração. Ele não apenas remove a mancha do pecado, mas também a vergonha que o impede de seguir em frente. Há pessoas que vivem presas não porque Deus não as tenha perdoado, mas porque elas não se perdoaram a si mesmas. Continuam revivendo o passado, lembrando uma e outra vez o que já foi coberto pelo sangue de Cristo. Mas Deus não mantém registro dos seus erros uma vez que você os confessa. Como diz o Salmo 103, do 11 ao 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Você sabe o quão longe está o Oriente do Ocidente? Infinito. Essa é a distância entre o seu pecado e a memória de Deus. Deus não finge que não aconteceu, Ele redime o que aconteceu. Não lhe oferece esquecimento, mas transformação. Não apaga o capítulo, Ele o reescreve com sua graça. O que foi uma ferida, Ele transforma em testemunho. O que antes lhe causava vergonha, agora pode ser a evidência viva da sua misericórdia. Porque no reino de Deus, até os seus erros podem fazer parte do propósito, se você os entregar a Ele. Essa é a beleza do perdão divino. Não apenas liberta do passado, mas devolve a possibilidade do futuro. Eu sei que às vezes a culpa convence você de que arruinou o seu destino, que Deus não pode mais usá-lo, que perdeu tudo. Mas ouça com o coração. Os seus fracassos não anulam o plano de Deus, eles o aprofundam.
O Senhor não rejeita quem cai. Ele levanta para mostrar o seu poder restaurador. O inimigo quer mantê-lo olhando para trás, mas Deus o chama para levantar os olhos e seguir em frente. O que foi uma queda, ele transforma em ponto de partida. Há um processo lindo no perdão. Ver, doer-se, decidir e voltar. Ver significa reconhecer com honestidade o que você fez. Não negue, não justifique, olhe com verdade. Doer-se não é autodesprezo, é arrependimento genuíno. É permitir que o Espírito Santo toque essa ferida para curá-la por dentro. Decidir é abrir o coração e aceitar o perdão de Deus, mesmo que sua mente não compreenda. E voltar é caminhar novamente, confiando que a graça dele é suficiente. Cada passo dado após o perdão é uma declaração de fé. Creio que Deus me restaurou. O perdão não elimina as consequências, mas transforma o seu propósito. Talvez você ainda viva algumas consequências das suas decisões, mas já não está só. Deus caminhará com você e transformará cada resultado em instrumento de maturidade e humildade. O que antes o fazia cair, agora o tornará mais sábio. O mesmo lugar onde tropeçou pode tornar-se o altar onde você adorará o Deus que o levantou. Permita-se receber esse reset divino. Não resista à graça pensando que não a merece. Ninguém a merece. Por isso se chama graça. É um presente, não um prêmio. E quando você a recebe, algo dentro de você se reacende. Começa a sentir esperança onde antes havia vergonha. Passa a ver sua vida não pela culpa, mas pela redenção. O que o inimigo quis usar para destruí-lo, Deus usará para impulsioná-lo. Imagine por um momento que você pega essa culpa que tanto pesa e a escreve em um papel. Cada erro, cada falha, cada lembrança que o atormenta. Depois, leva esse papel diante de Deus e diz: Senhor, isto é o que carrego, mas hoje entrego a Ti. E o rasga, simbolizando que já não lhe pertence, que foi apagado pela cruz. Esse simples ato físico reflete uma realidade espiritual. O que foi quebrado já não tem poder sobre você. A graça de Deus não apenas perdoa, mas cura e renova. Lembre-se sempre de que o mesmo Deus que exige justiça também oferece misericórdia. Ele não ignora o pecado, mas o vence com amor. Quando Jesus morreu na cruz, o juiz justo pagou a dívida do culpado. Você e eu merecíamos o castigo, mas ele o tomou sobre si. Por isso o perdão não é barato, custou sangue, mas foi pago por amor. E se ele não teve reservas em morrer por você, acredita mesmo que teria reservas em perdoá-lo? Deus não se cansa de lhe dar novas oportunidades. Se você falhou ontem, hoje pode recomeçar. Se caiu, ele não o deixa no chão. Se afastou, ele continua esperando por você de braços abertos. Não importa quanto tempo tenha passado, o amor de Deus não tem prazo de validade. Ele continua dizendo: volte para casa, meu filho, minha filha. Tudo o que você viveu não foi o fim. Eu continuo escrevendo a sua história. Então levante-se, sacuda a poeira do passado. O Deus que o formou ainda acredita em você. Não permita que a culpa roube a alegria de caminhar no plano dele. O que você foi já não define quem você é. O que ele diz sobre você é o que realmente importa. E o que ele diz é isto: eu te perdoo, te purifico, te faço novo. A sua graça não apenas apaga o seu passado, mas lhe entrega um presente cheio de propósito e um futuro garantido em seu amor. Número 15. Comunidade de fé e mordomia do sofrimento. Existem caminhos que doem mais quando você os percorre sozinho. Há batalhas que parecem impossíveis porque você não tem a quem contar o que sente, nem um ombro onde descansar a alma. Mas Deus não o criou para viver isolado. Ele não o formou para enfrentar as provas sozinho, mas para caminhar acompanhado. Em Eclesiastes capítulo 4, versículos do 9 ao 12, a palavra diz: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga pelo seu trabalho.
Pois se caírem, um levantará o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E se alguém prevalecer contra um, dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Essa é a imagem do coração de Deus. Você, seu irmão e ele, entrelaçados como um laço impossível de quebrar. Quando Deus permite uma prova em sua vida, não o faz para isolá-lo, mas para conectá-lo com outros que também conheceram a dor. Porque a fé cresce em comunidade e o consolo que você recebe de Deus tem um propósito maior: consolar os outros. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo expressou isso com clareza. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse para quê revela o propósito do sofrimento. O que você viveu não foi em vão. Agora pode transformar sua dor em alívio para outro coração. Deus o chama a ser mordomo do seu próprio sofrimento. Não o desperdice. Cada lágrima, cada noite de oração, cada batalha que você sobreviveu contém uma lição que pode levantar alguém mais. Talvez você ainda não entenda, mas no momento certo, Deus colocará em seu caminho alguém que está passando pelo que você já superou. E quando essa pessoa disser, "Eu não aguento mais", você saberá exatamente o que dizer, porque também esteve lá. Nesse instante, sua ferida se tornará ponte e sua história, remédio. Não tenha vergonha de precisar de ajuda. Isso não é falta de fé, é parte do projeto divino. O próprio Jesus não caminhou sozinho. Escolheu 12, partilhou sua mesa, abriu seu coração no Getsêmani e pediu aos seus amigos que orassem com ele. Se o Filho de Deus precisou de companhia em seu momento mais sombrio, por que você exigiria de si mesmo suportar tudo sem apoio? Você não nasceu para carregar a cruz sozinho. E quando sentir que suas forças se esgotam, Deus levantará alguém ao seu lado, como os amigos que carregaram o paralítico até Jesus. Marcos capítulo 2. Aquele homem não tinha forças para chegar por si mesmo, mas a fé de seus amigos o sustentou. Eles subiram ao telhado, abriram as telhas e baixaram a maca diante do mestre. A Bíblia diz que Jesus, ao ver a fé deles, curou o paralítico. Não foi a fé do enfermo que o salvou, foi a fé dos seus amigos. Às vezes, Deus age em sua vida por causa da fé daqueles que o amam e oram por você. Essa é a beleza da comunidade. Quando você não pode orar, alguém ora por você. Quando você não pode cantar, alguém canta sobre você. Quando você não tem forças, há mãos que o levantam. Deus se move através do corpo de Cristo. Não há espaço para orgulho nem para independência espiritual. Ser parte do corpo significa reconhecer que você precisa dos outros tanto quanto eles precisam de você. Ninguém é forte demais para não precisar de consolo, nem fraco demais para não poder oferecê-lo. Às vezes, o inimigo o convence de que sua história não serve, de que seu passado o desqualifica para ajudar. Mas Deus diz o contrário. O seu passado curado é sua maior ferramenta de serviço. O que você aprendeu no meio do fogo é o que agora pode iluminar quem anda nas trevas. A fé não se demonstra com palavras, mas com empatia. Quando você abraça quem sofre e diz, "Eu entendo a sua dor", é o próprio Cristo que está abraçando através de você. Por isso, não esconda o seu testemunho. Há alguém que precisa ouvir como Deus o sustentou quando tudo parecia perdido. Há alguém que precisa saber que você também duvidou, chorou, desistiu, mas Deus não o soltou. Essa honestidade cura mais do que 1000 sermões. Não é perfeição que o mundo precisa ver, mas redenção. Quando você fala a partir de uma ferida curada, dá permissão a outros para crerem que também podem ser curados. Procure, nesta semana, alguém que precise daquilo que você já recebeu.
Pode ser um amigo, um irmão da igreja, um vizinho ou até mesmo alguém que o feriu. Ore com ele, ouça, compartilhe sua experiência. E se for você quem está cansado, ouse pedir oração. Não se isole. Deixe o amor de Deus fluir através dos outros até você. Porque às vezes o milagre que você espera não vem diretamente do céu, mas do abraço de um irmão. Lembre-se, o cordão de 3 dobras não se rompe, você, outro crente e Deus no centro. Essa união é indestrutível. E quando a vida o golpear, quando a fé vacilar, quando a solidão quiser cercá-lo, lembre-se de que você não caminha sozinho. Há um povo de fé, há mãos orando, há corações intercedendo, há um Deus que habita no meio do seu povo. Deus não o restaura apenas para si mesmo. Ele o restaura para que você seja instrumento de consolo. Ele transforma sua história pessoal em esperança coletiva, porque o plano dele nunca foi individualista, sempre foi um nós em Cristo. Hoje ele lhe diz, não caminhe sozinho, deixe que o meu amor flua através dos outros e permita que sua vida seja uma fonte de consolo para o próximo. Esse é o propósito final do plano divino, que, unidos, sejamos testemunho vivo de que, em Deus, o sofrimento nunca se desperdiça e o amor sempre encontra um caminho. Percorremos um caminho profundo juntos. Vimos que seus planos não frustram o propósito de Deus, que Ele declara o fim desde o princípio e que, mesmo em exílio, tem planos de esperança para você. Você aprendeu que o bem que Ele promete nem sempre é conforto, mas formação espiritual que o conforma a Cristo. Descansamos na verdade de que seu trono nunca treme, ainda que o mundo pareça caos. Praticamos a arte de entregar o nosso caminho e depender diariamente de sua sabedoria. Reconhecemos nossa identidade como escolhidos antes da fundação do mundo e entendemos que a prova refina como o ouro no fogo do ourives. Aceitamos que tudo tem seu tempo em Deus, que seus pensamentos são mais altos e que não precisamos entender tudo. Fortalecemo-nos na verdade de que Deus nunca se cansa e renova nossas forças, e celebramos que Ele é justo e bondoso ao mesmo tempo. Finalmente, recebemos o perdão que restaura o nosso futuro e lembramos que não caminhamos sozinhos. A comunidade de fé nos sustenta e a nossa dor pode consolar outros. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precise lembrar que Deus não erra. Inscreva-se para continuarmos crescendo juntos em fé e esperança. E deixe-me saber nos comentários, estou mais perto de Deus, para que você saiba que não está sozinho neste caminho. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Vá em paz, caminhe em confiança e lembre-se, tudo o que você vive tem um propósito. Deus não erra. Confie em seu plano.